Invasão aos três poderes, manifestação política, golpe, liberdade de expressão, democracia em xeque. O que você acha sobre o que aconteceu no último domingo em Brasília? A minha opinião você vai ter aqui hoje. Eu sou Paulo Ganimi, deputado federal, fui candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Vim da iniciativa privada para a política em 2018, fui eleito deputado federal pelo Partido Novo no estado do Rio de Janeiro. Desde lá, venho atuando na Câmara com combate à corrupção, com combate aos privilégios, trabalhando para que você tenha mais liberdade para poder trabalhar, para poder ter sua vida em tranquilidade. A gente tem trabalhado muito em Brasília e eu quero aqui nesse canal, no YouTube, falar com você para manter o nosso diálogo, manter um bom debate e falar sobre as principais coisas que impactaram a vida da política brasileira na última semana. E hoje, 3 temas em destaque. Mas antes de começar, eu quero que você que está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você saiba de todas as novidades do nosso canal. E também, você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Assim, mais pessoas vão ficar informadas e vão ter a melhor opinião sobre os fatos da semana. Deixo claro desde já, sou favorável a manifestações pacíficas nas redes sociais, na imprensa, nas ruas, das pessoas que têm sua visão sobre fatos do Brasil e do mundo, em qualquer momento, desde que isso não impacte a sua liberdade, não impacte o patrimônio público, privado, cultural. As pessoas têm que ter liberdade de se manifestar. Sempre serei favorável a isso, mesmo quando eu discordar da opinião das pessoas. Mas quando isso descamba para o vandalismo, para a invasão de propriedade pública ou privada, para a destruição de patrimônio público, cultural, não terá jamais o meu apoio e terá sempre o meu repúdio. O que aconteceu no último domingo passou de qualquer limite da livre manifestação que eu sempre defendi. Então, deixei claro nas minhas redes sociais e reitero, repito aqui, sou totalmente contra os fatos do domingo, da ocupação e do vandalismo, da invasão aos 3 poderes em Brasília. Os fatos de domingo desencadearam várias consequências práticas, é claro, além do prejuízo aos cofres públicos, ao patrimônio público e cultural, consequentemente ao seu bolso também. Tivemos a prisão de pessoas, tivemos o afastamento por 90 dias definido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, do governador recém-reeleito Ibanez do Distrito Federal. Algo que, na minha opinião, arbitrário, errado. Primeiro, inicialmente por ter sido definido de forma monocrática por um ministro do STF. E falo inicialmente porque isso já foi confirmado e corroborado pelos demais ministros ao longo da semana. Porém, de toda forma, o governador eleito não cabe ao STF dessa forma, da forma como foi a sua retirada do cargo, mesmo que de forma temporária. Cabe sim à Assembleia, no caso do governador do Distrito Federal, a Câmara Distrital, analisar, apurar, investigar, e aí caso se confirme que ele foi conivente, aí sim, as devidas medidas têm que ser tomadas. Temos que lembrar que o caos não está mais instalado. A gente tem sim preocupações de outras manifestações, de outros atos violentos, mas hoje, no momento atual, inclusive no momento que se sucedeu aos atos de domingo, não havia mais uma instauração completa do caos que justificasse uma intervenção tão severa em Brasília. Então é muito importante saber separar. E a gente não pode deixar que o fato absurdo que aconteceu no domingo seja usado de qualquer forma por qualquer um para que sejam tomadas medidas autoritárias, arbitrárias, que infringam a liberdade daqueles que não cometeram atos violentos e até mesmo daqueles que cometeram sem o devido processo legal e daqueles que possam ter sido coniventes, que eles tenham também o seu direito à defesa, ao devido processo. E o que está acontecendo agora
é um perigo muito grande para a sociedade e que esses atos absurdos abram precedentes, abram espaço para que medidas tão ou mais absurdas sejam tomadas, seja pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Temos que ficar atentos. A gente não pode deixar que as coisas se misturem, que a liberdade, a livre expressão seja cerceada por conta de algumas pessoas que usaram disso para cometer crimes e cometer atos violentos. A gente tem que sempre respeitar a liberdade e separar o criminoso daquele que não cometeu o crime. A potencialidade de um crime não justifica que todos sejam punidos por isso. Daqui a pouco, então, não poderemos sair de casa, não poderemos mais fazer nada pelo potencial de um crime que pode ser cometido por qualquer um de nós. Ao mesmo tempo, iniciativas estão acontecendo no Congresso Nacional, do lado do Senado, uma coleta de assinaturas para uma CPI dos atos antidemocráticos foi tido sucesso, ou seja, já há assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI no Senado Federal e, por outro lado, há também uma coleta de assinaturas na Câmara dos Deputados, uma CPI para investigar também a potencial conivência do governo federal, que, segundo relatos, informações precisas, eles tiveram informações por parte da ABIN e que nada fizeram para conter as manifestações ou o vandalismo. Isso é algo muito grave, uma denúncia muito grave, que o governo federal, que deveria ter usado do seu amparo técnico e das forças de segurança para contribuir junto ao governo do Distrito Federal e inclusive também nas dependências do Palácio do Planalto, pelos relatos, deixaram acontecer as coisas que aconteceram lá em Brasília. Por quê? Por conta de um potencial interesse deles em se aproveitarem desse caos instalado para poderem cometer abusos que, inclusive, alguns deles já estão sendo cometidos ou com evidências de que estão sendo cometidos. Inclusive, a apreensão de cerca de 1.200 manifestantes que estavam à frente do QG do Exército tem sido alvo de muita crítica, tanto pela detenção dessas pessoas, que muitas delas podem não ter feito nada de errado, pela presença de pessoas idosas, pessoas com comorbidades, crianças sem as devidas condições, sem as devidas precauções, sem o devido respeito à pessoa. Tudo isso é muito preocupante. E, mais uma vez, não podemos aceitar que o abuso, que a violência, que a falta de respeito à lei e ao patrimônio cometido por algumas pessoas seja motivo para que o governo, seja o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, cometa abuso da sua parte. É claro que as pessoas que depredaram patrimônio público, que cometeram atos ilícitos, têm que ser punidas, identificadas e punidas seguindo todo o rito legal. Agora, aquelas pessoas que não participaram disso, que estavam nas ruas simplesmente manifestando, sem prejuízo ao patrimônio público ou privado, à livre circulação das pessoas, elas não podem ser punidas e misturadas. Não podemos fazer que as duas coisas sejam ligadas diretamente e que uma pessoa que simplesmente, por manifestar sua opinião, muitas vezes concordando ou não em parte com aquelas que invadiram Congresso, STF e o Palácio do Planalto, uma coisa é quem cometeu crime e lesou o patrimônio público, invadindo e quebrando tudo. Outra coisa é a pessoa que estava ali na rua para mostrar sua insatisfação com o atual governo. Liberdade de expressão, sim. Vandalismo, não. Um está previsto na lei, que deve ser punido com o devido rigor da lei. O outro é livre manifestação, é democracia, e essa pessoa não pode ser misturada, encarada com o mesmo critério daqueles que cometeram crimes. E você, como você recebeu essa notícia durante essa semana?
É uma semana tumultuada, uma semana turbulenta. Em menos de uma semana, tantas coisas têm sido noticiadas, tantas opiniões, tantos debates, muita coisa confusa, muita mistura de conceitos, muitas pessoas defendendo o absurdo com a teoria, acreditando que a legitimidade para abusos autoritários com pretexto de conter outros abusos. Mais uma vez, não podemos prender alguém por conta da possibilidade daquela pessoa cometer um crime. A gente tem que prender alguém ou punir alguém que de fato cometeu um crime ou que está se organizando deliberadamente para isso. Mudando agora um pouco de assunto, indo para o lado econômico, a gente tem que lembrar de uma promessa de campanha do atual presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Salário mínimo de R$ 1.320. Promessa de campanha do Lula, salário mínimo de R$ 1.320. Não é isso que a gente está vendo agora, começando o ano de 2023. Uma diferença de R$ 18. Parece pouco, mas é relevante. Tanto no bolso daquelas famílias que recebem o salário mínimo, mas também nos cofres públicos. É isso mesmo, prometeu sem ter certeza que podia cumprir. Ou melhor, prometeu para ganhar a eleição sem saber se podia cumprir e sabendo agora do impacto disso nas contas públicas, prefere reter isso do que gerar um aumento do salário mínimo para a população brasileira. Gente, é muito fácil fazer populismo, fazer promessa vazia em campanha. Isso aí qualquer um pode fazer. Agora, a realidade se impõe. E a realidade hoje do Brasil, mesmo com a PEC da transição, lembra da PEC da transição? É essa que eu falei que era ruim, que votei contra, que gera impacto e rombo para a população brasileira. Eles não conseguem pagar o salário de R$ 1.320 prometido pelo Lula na campanha. E não é só isso não. Agora também, essa semana, Haddad apresentou um pacote de medidas fiscais para reequilibrar as contas públicas. O que isso quer dizer? Mais imposto no bolso, mais imposto para você, cidadão, pagar, para as empresas pagarem, para pagar aquilo que o governo quer fazer com o seu dinheiro. E não é porque você quer que ele faça isso, é porque isso interessa para os projetos políticos do novo governo. Isso mesmo. Então, sabendo que está difícil, vai lá, faz um discurso bonito, Bolsa Família, tudo bonitinho, aumentar isso, aumentar aquilo. No final das contas, quem paga a conta é você. Não tem dinheiro público, o dinheiro é do cidadão, é do pagador de impostos, trabalha muito, rala muito e no final vai lá e tem um dinheiro roubado, tirado pelo governo para pagar as políticas públicas que não necessariamente são boas para a população. É isso mesmo. Então é muito complicado. Promessa vazia, a conta não fecha, no final das contas não tem governo que pague. Quem paga é o cidadão e vai ser sempre assim. E aumento de salário mínimo também tem outras consequências, como inflação, como reajuste. No final, o salário real não aumenta de verdade. Você sabe disso, né? Na verdade, o que acontece, no final das contas, quando a economia não cresce, quando as coisas não estão acontecendo na economia, com mais emprego, com mais economia pujante, quem paga a conta também é você, porque os juros sobem, a inflação aumenta, os preços aumentam. Então não adianta de nada esse negócio de ficar aumentando o salário mínimo na marra, na marretada. Isso custa dinheiro, isso não tem impacto real no seu bolso positivo. Tem impacto negativo, como eu falei, com inflação, aumento da dívida pública, com juros e tudo mais. Então, gente, tem que ter muito cuidado com promessa vazia. Primeiro, porque ela não para em pé. E segundo, que às vezes o impacto ele não é positivo, como muitos pensam. Ele pode ser negativo e prejudicar a população. Isso que acontece geralmente. As palavras do Lula: tudo que a gente faz é gasto. Tudo. Enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo. Não é possível, disse Lula. Nós vamos ter que construir uma outra narrativa desse país. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento. Defendeu. A pergunta que fica é, tá bom,
E os 15 novos ministérios, Lula? 15 novos ministérios. Isso é investimento ou é gasto para você? Mas de qualquer forma, gente, seja investimento, seja gasto, seja desperdício, seja prejuízo, quem paga é sempre o cidadão. Então, na hora de escolher política pública, tem que saber, se tira daqui, vai para cá, está saindo dinheiro do mesmo lugar, do seu bolso. Então, não tem dinheiro que nasce em árvore, não dá para ficar imprimindo dinheiro, não dá para ficar fazendo milagre. O dinheiro é limitado, é escasso. Então, a população tem que escolher para onde vai esse dinheiro. Se fica no seu bolso, se vai para política pública de qualidade, que vai realmente melhorar a vida das pessoas, ou se vai para populismo, se vai para ministério, se vai para corrupção. Senão, gente, o Brasil não avança. E é assim que está acontecendo nos últimos 30 anos, talvez. E sem falar de aumento de salário de STF, de Congresso Nacional, de ministro, de deputado, presidente da República, é isso mesmo. A gente fala o seguinte, olha, não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para aumentar o alto escalão do funcionalismo público. Não dá, tá ruim, não funciona, mas é o que está acontecendo. Porque na hora H, esses caras se unem, se juntam lá e aprovam tudo. A gente aprovou isso contra o meu voto agora no final do ano. Salário mínimo dá para aumentar. Investimento não tem. Aumentar o número de ministérios, sobra dinheiro. Aumentar a salário de ministro, sobra dinheiro. Presidente da República, sobra dinheiro. STF, sobra dinheiro. Gente, é uma vergonha. E aí, você está gostando? Esse daqui é mais um boletim político do Ganime. Agora, toda semana, uma fala rápida aqui, bate-papo, papum, sobre os principais temas e acontecimentos políticos do Brasil. Entra em contato com a gente, manda aqui no contato, no comentário, manda aqui sua mensagem. O que você quer que a gente fale? Pergunta, comenta, sugere e a gente vai falar para você. É importantíssimo esse diálogo. Por quê? Porque a gente tem que qualificar o debate político no Brasil. Cada 2 anos a gente tem eleição e a gente tem que trabalhar e falar sobre esses temas todo o tempo, para que você tenha mais informações, para que eu tenha mais conhecimento e para que a população como um todo participe cada vez mais da política. Só assim a gente vai melhorar o Brasil. Um abraço e até semana que vem. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta e deixe seu like. Um abraço, até semana que vem.